Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vossa vida. Louvo a Deus por esta oportunidade, por estar aqui, para trazer uma mensagem ao teu coração. E o assunto que estarei aqui trazendo e comentando não será do agrado dos pastores, dos obreiros e dos puxa-saco que o auxilia. Porque infelizmente na igreja hoje tem puxa-saco. Tem aqueles irmãos que a função deles é puxar o saco do pastor. Lamentavelmente temos isso dentro das nossas igrejas. É o irmão que dedura, é o chamado dedo duro, é o chamado leva para o pastor, mas ele nunca traz do pastor, ele só leva. O que ouve dos irmãos, ele leva para o pastor. Mesmo sabendo que aquilo que ele ouviu se comentar, toda a igreja comenta. É do conhecimento e do comentar de toda a igreja. Até mesmo ele comentou em casa com a esposa ou com a família. Mas ele ouvindo um irmão, principalmente se for o irmão Joel Dilto, com o qual o pastor tem uma certa antipatia, parece que se tem prêmio quando se ouve do irmão Joel Dilto algo verdadeiro e se leva ao pastor. Então tem esse tipo de irmão dentro da nossa igreja. Puxa saco e dedo duro. Lamentavelmente. Embora Jesus não deu esse ministério, mas há os que exercem esse ministério dentro das nossas igrejas. Pois bem, o assunto que estarei trazendo em pauta aqui não os agradará. Mesmo sabendo que há respaldo bíblico. Não apoiando tais atitudes. Mas que eles preferem ficar a favor ao lado daquele que eles sabem que tem o que lhes oferecer. Tem o que lhes dá dentro da igreja, no que tange respeito a levá-los ao ministério, a dar oportunidade para subir no altar, dar-lhes funções a desempenhar dentro da casa de Deus. Então eles preferem ficar ao lado de quem tem isso para lhe oferecer, do que ficar ao lado do irmão que está falando uma verdade respaldado pela palavra de Deus. Eu convido os irmãos, amigos, a meditar em um versículo da palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículos 7 e o versículo 17, que diz-nos assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam
com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós sabemos que o ministério pastoral foi Jesus quem deu à igreja. O ministério, não estou dizendo que os pastores, foi Jesus quem deu à igreja. Porque há muitos homens, pastores, nesse ministério de pastor, os quais Jesus nunca os chamou para exercer. Mas, por questões de apadrinhamento, de amiguísimo com o pastor, de alta contribuição, no que se refere a dízimos e a oferta, ou, como disse o nosso pastor uma vez no culto de ceia, casou com uma filha de um pastor, então o sogro pastor o levou a pastor, ou nasceu filho de pastor, tornou-se então pastor. Nessas condições, há muitos dentro do ministério que Jesus deu à igreja, e Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, no versículo 11. Porque Jesus ali, ele deu 5 ministérios à igreja. É verdade que não se separa profeta, nem bispo. Porém diz que ele deu tais ofícios limitados, é verdade. Mas Jesus deu. Foi ele quem deu. Com um objetivo. O objetivo desse ministério dado à igreja é querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu estarei trazendo uma mensagem mais para frente nesse texto. Mas eu quero deixar aqui apenas o objetivo de Jesus ter dado o ministério à igreja. Uma delas é querendo o aperfeiçoamento de santos, dos santos. Os santos necessitam de serem aperfeiçoados. Não basta ser apenas santo, tem que ser aperfeiçoado, tem que ser perfeito. E isso é possível. Se Jesus diz que é possível o homem ser perfeito. Numa perfeição, é verdade, relativa. Jamais chegaremos a ser perfeito na perfeição de Deus. E graças a Deus por isso. Mas numa perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta, ela é exclusivamente de Deus. De Deus. Ninguém, nem o que ele criou, é perfeito no seu absolutismo. Porque essa perfeição, ela é da divindade. Ela é de Deus. Mas a perfeição que Deus quer do homem é a perfeição relativa, como homem. Porque Deus é perfeito como Deus, e nós nunca seremos perfeitos como Deus, mas como homens perfeitos. E para isso foi dado o ministério de pastor sobre a igreja.
separa-se homens dentre os homens e o constitui pastor. Não existe unção, um óleo específico para ungir pastor. Não há uma ordenança de que se unja fulano para pastor, mas que o separe e imponha sobre ele as mãos, para que então confirme com a imposição de mão o ofício pastoral sobre aquele irmão. Mas não há uma unção, um óleo, como se havia na separação de rei. Mas é por imposição de mão, orando. E pela oração aquele homem é santificado e Deus confirma sobre ele o ministério para o qual Deus o ordenou que o separasse. Mas há muitas pessoas nessas condições em cima dos nossos altares. Eles não foram chamados por Deus. Eles tendem a afirmar que foram. Atribui o seu ministério a Deus. Mas muitos deles não foram. Foram apadrinhados. Padrinho, apadrinhamento. Fulano gostou dele, trouxe para o seu lado e depois fez de tudo para deixá-lo no seu lugar quando ele saísse. Apadrinhamento. Pessoas sem nenhum sangue de pastor na veia. Sem nenhuma vocação para pastor. Porque para ser pastor tem que ter vocação. Tem que desejar cheirar a ovelha. Tem que desejar inalar o cheiro de ovelha. E não o cheiro de perfume, de boticário, dos perfumes mais caros existentes. Não. E muitas das vezes comprado às custas das finanças da igreja. Há os que usam desse meio, desse método. E anda numa ostentação que ele não se mistura com o povo. Para conseguir um encontro com ele, para ter uma palavra, tem que agendar. Tem que falar com sua secretária. Para ver se há um dia na sua agenda em que possa receber aquele simples irmão e irmã. Senão ele designa um pastor, um obreiro. Depende muito da condição financeira daquele irmão e daquela irmã que quer falar com o pastor. Se for um irmão de poder aquisitivo elevado, aí não precisa falar com a secretária. Cita apenas o nome e diz qual é a qualificação daquela pessoa no mercado de trabalho. Porque aí pela qualificação dele no mercado de trabalho, saberá o valor do seu dízimo. Do quanto ele contribui e coopera na igreja. Então não precisa agendar. Mas o pastor que tem cheiro de ovelha, o pastor que se mistura com a ovelha, de tal maneira que não se sabe quem é ou quem, como Jesus, que se identificava tanto com seus discípulos, com seus apóstolos,
que para poder prender Jesus, Judas teve que dar um sinal. Judas teve que dizer aos soldados romanos: aquele a quem eu beijar, esse é o homem, prendei-o. Porque Jesus se identificava. Jesus, ele não se diferenciava. Ele não buscava ser diferente. Ele cheirava, inalava cheiro de ovelha e não de dinheiro, despertando a ambição, o ciúme, a inveja dos ladrões, sendo necessário o pastor andar com um carro blindado, com seguranças armado, subir no altar dentro de uma redoma de vidro à prova de bala, que lamentavelmente talvez se protege das balas, mas não se protege da morte, porque a morte, ela não teme blindagem, ela não respeita a blindagem, pois mais espessa que seja essa blindagem, a morte entra e ceifa. Mas por quê? Porque os pastores querem ser pop. Eles querem luxar, ostentar. Mas eles não querem se misturar com o povo. Eles não querem cheirar o cheiro do povo simples, que muitas das vezes não tem um dinheiro para comprar um boticário, um perfume caríssimo. Então eles não querem sentir o cheiro do suor do irmão e da irmã. Pois bem, há muitos nessas condições, dentro deste ministério maravilhoso que Jesus deu à igreja. E Ele mesmo é quem deu uns para pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas há muitos que foram introduzidos dentro deste ministério por esses métodos, por esses meios, mas nunca pelo método legal de Deus. Nunca por uma escolha divina, por uma separação divina. Lá em Marcos, no capítulo de número 3, quando Jesus subiu ao monte das oliveiras, no capítulo 3, versículo 13 diz: e subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E chamaram para si o que ele quis. Não é quem quer que Jesus chama. Não é quem tem dinheiro, quem agrada o pastor, quem puxa o saco do pastor, quem leva o pastor para almoçar em casa, faz um churrasco, o pastor é a primeira pessoa a ser convidada. Não! Não é por esses métodos. É quem Jesus quer. Jesus chama quem Ele quer e não quem quer que Jesus chame. É diferente do homem que precisa bajular, puxar o saco, entregar um e outro, levar dos irmãos para o pastor, para agradar ao pastor e ser tido como o homem de confiança do pastor, para chegar ao ministério. Mas graças a Deus que isso não salvará ninguém, não levará ninguém ao céu. Ministério não é lenitivo para se ir ao céu, para se ser salvo. Não. A salvação, ela está no mesmo nível para todos. Divergimos aqui em questões hierárquicas, de hierarquia
hierarquia. Mas em questão de salvação, eu estou no mesmo nível do pastor presidente. E ele está no mesmo nível do que a mim. Do que ao irmão que mora lá na comunidade, em um barraco de madeira. Enquanto ele mora lá em um belo e luxuoso apartamento, em uma bela e luxuosa mansão, com até piscina. Mas quando se fala de salvação, estamos no mesmo nível. Não divergimos. A salvação é para todos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, lamentavelmente, há muitas pessoas dentro do ministério nessas condições. E, lamentavelmente, nós temos uma prática nas nossas igrejas, já de muitos anos. Eu não sei quem foi o inventor desta prática. A prática de comemorar o dia natalício do pastor, presenteando com dinheiro anualmente. E eu nunca fui a favor de tal prática. Nunca fui. Eu nunca vi esta prática como um ato de honra ou de honrar ao pastor. Nunca vi. Nunca tive esse olhar para esta prática. E ninguém pode me afirmar e dizer que na Bíblia há um versículo que fale sobre isso. De que anualmente, no dia do natalício do pastor, do dirigente, tenha que vir com dinheiro, tenha que arrecadar dinheiro da igreja, fazer um apelo melancólico em cima do altar, selecionar um grupo de determinados irmãos, estipular determinados valores que eles têm que contribuir para que possa presentear ao pastor. Eu nunca fui a favor, eu nunca tive isso como honrar ao pastor. Porque eles sempre disseram que isso é honrar o pastor. E que a Bíblia diz que quem honra, honra. E muitos até dizem que a Bíblia diz que devemos honrar os nossos pastores. Embora eu não achei esse versículo na Bíblia. Honrar aos pastores. Dessa forma, dessa maneira. Eu já fui muito criticado, atacado aqui em Vila Brasilândia 1. Pelo pastor e por aqueles que faz o apelo por ele. Para arrecadar valores para comprar-lhe um presente. Com as afirmações de que há pessoas que não concordam, há pessoas que criticam, há pessoas que, além de não contribuir, ainda critica. É contra? Não. Eu não sou contra a honrar o pastor. Eu não sou contra a honrar uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos ter uns aos outros em honra. Que nós devemos honrar uns aos outros. A honra não é exclusivamente para o pastor, do pastor, de maneira nenhuma. A Bíblia registra Deus falando que nós devemos honrar uns aos outros, que nós devemos ter uns aos outros em honra.
Nós devemos. Não é um mérito exclusivo ao pastor. Mas quando se fala em honra, quando se fala em honrar alguém, em atribuir honras a alguém, como fazer? Nesse método que nós estamos vendo hoje, que tornou-se para mim vergonhoso, em nossas igrejas, que se estipula, se estabelece, se escolhe grupo de determinados irmãos e torna isso às vezes se torna até coativo, coagindo o irmão a contribuir com aquele valor estipulado, quando ele talvez nem queira contribuir. Mas se ele foi escolhido e ele não contribui, com certeza chegará ao conhecimento do pastor que o irmão Joel Dilton não contribuiu. E com certeza será visto com um olhar diferente. Enquanto que aquele que contribuiu será visto também com um olhar diferente em relação àquele que não contribuiu. Isso aí é uma verdade. Porque chega ao conhecimento do pastor a lista daqueles que foram selecionados para contribuir. E não contribuiu. Então esse método torna-se até um método coativo, de coagir a pessoa. Então eu nunca concordei. Eu concordo sim, que honrem ao pastor da igreja, honrem ao irmão, honrem à irmã, honrem uns aos outros, como Deus nos ordena, que nós devemos ter uns aos outros em honra. Então eu nunca concordei com essa prática como um método de se honrar o pastor. Eu sempre tive isso como uma forma de pagar, de pagamento anual. E isso não é prova de amor, irmão. Não é. Isso não é prova de quem ama o pastor. De maneira nenhuma, irmão. Não é. Você sabe por que não é? Se dizia muito que temos que honrar o pastor. Temos que honrar o pastor. Se falava muito nisso, se fala muito nisso. Só que hoje, de um tempo para cá, aquilo que tanto se sustentava como um ato de honra ao pastor da igreja, como uma prova de amor ao pastor da igreja, hoje se aplica também à mulher do pastor. Por quê? Não era um ato de honra ao pastor da igreja? Ou será que é porque, como foi dito, as mulheres dos pastores retêm o direito de 50% sobre o seu ministério? E uns mais ousados chegam até a dizer que, olhar, se elas não tiverem direito aos 100% do seu ministério. É um verdadeiro varunca. Porque quando Deus chamou o marido para pastor. Deus escolheu dentro da igreja o marido para pastor. Para pastor dos irmãos e da sua própria esposa. Mas parece que ela retém 50% dos direitos do seu ministério. E por isso que nos divórcios, que muitos pastores hoje estão divorciados, eu acredito que suas esposas levou 50%.
do ministério deles, que por isso que nós vivemos numa decadência espiritual, numa crise espiritual em cima dos altares das nossas igrejas. Porque levaram 50% da unção, do ministério desses pastores. Porque eles alegam e afirmam que elas têm direito a 50%. Quando Deus chamou o homem para pastor, Deus o separou, o homem para pastor, e não a mulher. Então essa prática que antes se defendia arduamente como um ato de honrar ao pastor da igreja, também está sendo dedicada à mulher do pastor, no dia do seu natalício. Aí passou também ao co-pastor, e passou também a esposa do co-pastor da igreja. Ou seja, aquele ato que dizia que era um ato de honrar o pastor da igreja, agora é um ato de honrar a mulher do pastor da igreja, ao co-pastor da igreja e a mulher do co-pastor das igrejas. Então está aí que não é um ato de honra. Não é, irmão. Não é um ato de honra, de honrar ao pastor da igreja, por ele pastorear a igreja. Não, irmão. De maneira nenhuma. Isso é mais favor, pagamento. E ato de amor também não é. Nem é um ato de honra e nem é um ato de amor. Você quer ver o porquê? Ora, irmão, se isso é uma demonstração de amor, é de amor para quem? Para o pastor ou para o irmão pastor? Se você me disser que é para o irmão pastor, eu vou te dizer que é mentira. Essa demonstração de amor não é para o irmão pastor. Agora, se você me disser que é para o pastor irmão, aí eu te digo que você está certo, porque isso é verdade. Porque se fosse para com o irmão pastor, esse ato seria então para o irmão, independentemente da sua função, do seu exercício, do seu ofício dentro da igreja. Aí, sendo para o irmão esse ato de demonstração de amor, nós demonstraríamos para com todos os irmãos da igreja. Coisa que isso não acontece. Se não mandar o nome lá dizendo que está fazendo aniversário, ou que fez, ou que vai fazer, nem se é lembrado. Mas o do pastor tem que ser lembrado. O da esposa do pastor tem que ser lembrado. O do co-pastor tem que ser lembrado. O da esposa do co-pastor tem que ser lembrado. Não pode passar em branco. Passa-se o meu, o da minha esposa, o da minha filha, passa-se o do irmão, a da irmã, mas o do pastor, a da esposa do pastor, o do co-pastor, a da esposa do co-pastor, não se passa em branco. Então, se fosse amor, faria esse ato para com todos os irmãos. Por mais singelo que fosse a lembrança. Mas lembrávamos uns dos outros nos cultos. Como a família lembra no seio da sua família do dia do aniversário uns dos outros. Lembraríamos também dentro da igreja, dentro do corpo místico de Cristo. Mas isso não acontece. Porque isso não é prova de amor ao pastor. Não é demonstração de amor ao pastor. Lógico que não. De maneira nenhuma, irmão. Isso é favor, isso é um pagamento.
Isso é uma realidade, irmão. Isso é uma realidade. Não vem me dizer que isso é um ato de honrar ao pastor, de quem ama. Não é verdade. Sabe por quê, irmão? Porque isso é feito porque o pastor, o irmão, é pastor, está na igreja. Quando ele sair daí, ele nem é lembrado. Nem da oração se lembra dele por um dia pastorear a nossa igreja, pastorear a nós em Vila Brasilândia 1. Ele não é nem lembrado. Quando é lembrado, é porque há aquele nepotismo no ministério. Vila Brasilândia visita Vila Carolina, porque Vila Carolina vai vir no dia em que se fizer o aniversário do pastor aqui. É um nepotismo cruzado. Você lembra do meu e leva certo valor, que eu lembro do teu e levo certo valor. E outra, irmão, o valor tem que ser na mesma quantidade ou maior. Contando que no próximo, aquela congregação trará maior valor também. Isso acontece, viu, irmão? Isso acontece. Lamentavelmente, isso aqui acontece. Então há essa lembrança por essa razão. Mas não porque é o irmão, nosso irmão, a nossa irmã está fazendo aniversário. Não. De maneira nenhuma. Então a lembrança do aniversário do pastor da igreja é por ele ser o pastor da igreja. Não é porque ele é o irmão pastor. É porque ele é o pastor. É porque ela é a mulher do pastor. É porque ele é o co-pastor. É porque ela é a mulher do co-pastor. Não porque são os irmãos em Cristo Jesus. De maneira nenhuma, irmão. Se fosse esse o sentimento expressado nesse dia, nesse ato, seria dedicado a todos os irmãos, da criança ao de cabelo branco, embora pintado de tinta, mas se lembraria deles. E isso não acontece. Isso não acontece. Mas quando o pastor for embora, a mulher do pastor, eles não são lembrados mais. Eles não são citados nem nas orações. Você vem me falar em honra, em amor? Você vem indagar ao irmão Joel Dilto se ele não ama o pastor, se ele não honra o pastor? O versículo que eu acabei de ler, na carta aos Hebreus, deixa bem claro, irmão, o que é honrar ao pastor da igreja. O que é honrar a um pastor? Os versículos que eu li, deixa bem claro que é isso aí. Honrar um pastor é isso aqui que eu li. Por quê? Honrar, irmão, quando se fala em honrar a alguém, não é presenteá-lo, não é levar dinheiro, não é arrecadar dinheiro, não é coagir os irmãos a certo valor e contribuir, porque tem que dar um presente. Não, irmão, isso não é honrar ao pastor. Porque honrar, irmão, quer dizer conferir honra. E honra quer dizer estimar a pessoa. Estimar, apreciar essa pessoa pelas virtudes, atos ou talentos dela. Honrar é isso, é você estimar esta pessoa. Estimar ela, ter ela em estima, em apreço, pelas virtudes, atos ou talento
que você vê nela. Então você honra ela. Venerar, ter respeito. Venerar essa pessoa. Isso é honrar a pessoa. Isso é o que é honra bíblica. Honra de Deus para com alguém. E não, irmão, com dinheiro, com presente. E tem pastor que ele espera tanto esse dia, ansioso, porque ele sabe que naquele dia ele será lembrado. Quando gostoso é menos você esperar, menos você imaginar, e no dia do seu aniversário, alguém chega com um presente para você. Você fica surpreso, feliz, contente, por quê? Porque você não esperava daquela pessoa. Você não esperava um presente. Talvez ela viesse até te dar um abraço, um aperto de mão, uma felicitação, mas não um presente. De repente essa pessoa chega com um abraço e um presente. Mas quando você já espera, quando você já está certo de que passado 364 dias do teu nascimento, na data do teu nascimento, você terá presente, isso não é amor nem honra. De maneira nenhuma, irmão. E tem pastor que, como já ouvimos, que quando agradece a igreja, foi agradecer a igreja, demonstrou-se a ansiosidade dele para com o que recebera da igreja no dia do seu natalício, dizendo o seguinte, que ele comentou em casa com a esposa o que a igreja fez por ele no dia do seu aniversário. Que ele comentava com a esposa que ele não esperava que a igreja fosse fazer o que fez por ele. Porque às vezes ele é muito duro na palavra, ele tem pegado muito duro na palavra com a igreja e ele achava que a igreja não ia lembrar dele no dia do seu aniversário. Mas a igreja lembrou, então ele agradeceu a igreja. Você me entendeu, irmão? Ou seja, vivemos por vista e não por fé. Já se espera no dia do natalício que a igreja se lembre dos pastores, que os pastoreia. Já se espera, e há muitos que devem fazer até dívida, compra, já baseado no que ele sabe que vai receber. E a palavra de Deus diz, irmão, a palavra de Deus, ela diz sobre peita, sobre o homem de Deus receber peita. Peita quer dizer presente. Peita quer dizer dádiva. E muitos com o fim de subornar. E quantos pastores subornados? Pastores que estão nas mãos daqueles que lhes dá presente. Há membros, obreiros, que eles mandam na igreja. Dependendo do poder aquisitivo,
daquilo que ele contribui, ele manda. Há famílias grandes que pelo valor com que eles todos juntos contribuem na igreja, eles mandam, eles são intocáveis. Eles tiram pastor se precisar. Se eles não gostar do pastor por estar tocando na sua podridão, na sua ferida, eles procuram o pastor superior daquele pastor para tirá-lo. E o pastor tira. É lamentável. O que nós estamos presenciando hoje dentro das nossas igrejas é lamentável. Mas é uma verdade, é uma realidade. Estamos vivendo isso nos dias de hoje. As pessoas mandam pelo poder aquisitivo, pelo valor com que ele contribui, pelo presente com que ele presenteia. Ele manda na igreja, ele manda e desmanda. Ele tira e põe pastor se for necessário. Porque se olha muito mais as contribuições daquele irmão e não o que ele faz, o que ele pratica, que muitas das vezes a palavra de Deus condena e o pastor quer puni-lo, discipliná-lo, corrigi-lo, mas ele não aceita, porque eu sou fulano. Você não sabe com quem está mexendo. Eu sou de família grande aqui na igreja. O meu dízimo é grande, a minha oferta é grande. Eu contribuo com tudo que se faz necessário. E o camarada acha que ele é o dono da igreja de Jesus. E muitos pastores subornados por essas atitudes, por essas práticas, já se venderam. Já se venderam. Então, ao homem de Deus, não convém aceitar peita, presente. Não convém aceitar. Deuteronômio 16, 19 diz que nem tomarás peita. Porque diz que a peita, o presente, ele cega os olhos do que recebe. Nem receberá peita contra o inocente. É lamentável. A peita, o presente, ele corrompe o coração, irmão. É isso, irmão, que nós estamos vendo nas nossas igrejas. Lamentavelmente, estamos vendo isso nas nossas igrejas. Os presentes, com caráter de subornar. Aí você não pode pregar contra aquele pecado, aquela vaidade da irmã, porque a mulher do pastor vai lá e te ataca defendendo as práticas, pedindo até que sejamos misericordiosos, mas o misericordioso que se pede é tolerante. Coisa que Deus nunca foi tolerante com o pecado nem com o pecador. E condena todo aquele que for tolerante para com o que é pecado. Mas ela precisa defender as irmãs que lhe presenteia. O pastor defende os irmãos, mesmo sabendo da maneira reprovada que eles vivem dentro da igreja, desobediente ao próprio pastor, mas por seus irmãos do presente, no dia do seu natalício,
ele nem os repreende e nem aceita que alguém suba no altar para pregar condenando as suas práticas mundanas, pecaminosas. Porque, como eu já disse, muitas vezes a família do pastor, dos obreiros, incorre nas mesmas práticas. Então se autodefende e defende aqueles que incorrem nas suas mesmas práticas pecaminosas, condenadas pela palavra de Deus. Então ao pastor não convém, irmão, apeita o presente. Não. Quem fala isso é Deus, irmão. Como eu já disse, se espera ansiosamente esse momento. Se conta os dias, as semanas, os meses, as horas, para chegar esse dia. E tem igreja, irmão, que arrecada muito. Tem pastores que ganham muito com isso, no dia do seu natalício. Mas a palavra, a disciplina, a doutrina é negligenciada. É negligenciada. Eles não aplicam a disciplina, porque vai ferir aquele irmão, aquela irmã. Como que se ferir é ruim? Alguém que pecou contra Deus, que vive pecando contra Deus. Então é mais fácil atacar, retaliar, hostilizar aquele irmão que o pastor sabe que tem coragem, respaldo familiar para atacar essas práticas pecaminosas condenadas pela Bíblia, que é a palavra de Deus, por Deus, do que atacar as práticas desta pessoa. Por causa do presente, por causa daquilo que se chama de honra, que se chama de amar, demonstração de amor, quando na verdade não é, irmão. Nem é honra e nem é amor para com o pastor, para com a mulher do pastor, para com o compastor, para com a mulher do compastor. Não é honra. Isso não é honrar. Isso não é honrar alguém. Honrar é você ter em grande estima. Não em presente. É demonstrar, irmão, com as suas práticas, com as suas atitudes. Não presenteando. Não dando esperança de que todo dia do seu natalício será lembrado desta forma. Não, isso não é amor. Isso não é amor. Se fosse amor, esse amor nos compungiria a fazer por todos os irmãos em Cristo, que nós devemos amar a todos igualmente. Devemos amar o pastor e o irmão no mesmo nível. Não tem amor, eu amo mais a ele. Não, irmão. Então isso não é amor. Deus nos amou. Cristo nos amou de igual modo. Ele amou o mundo. Ele ama o assassino, o ladrão. Ele ama a todos de igual modo. Não existe diferença de amor de Deus para com um para com o outro, pelas suas qualidades, porque ninguém é justo diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram, todos, sem exceção. Então o amor
tem que ser para com todos, independentemente do seu crédulo religioso. Eu tenho que amar o meu inimigo e o meu amigo no mesmo nível. Eu tenho que amar a todos de igual modo, sem distinção. Mas isso não acontece dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas, irmão, há diferença de amor, há distinção de amor. E vem dizer para mim que esse ato que se faz anualmente é honrar ao pastor, é amar ao pastor? Não, irmão. Não é. Isso é por aquilo que ele exerce dentro da igreja. É por aquilo que ele faz dentro da igreja. Porque, repito, quando ele deixar de ser pastor, ele nem vai ser lembrado, a mulher dele não vai ser nem lembrada. O copastor não será nem lembrado, a esposa do copastor nem será lembrada, irmão. Então isso não é amor. O amor, ele tem que perdurar. Ele tem que perdurar. Deus diz que se alguma coisa nós temos que dever aqui nesta vida, é o amor. A ninguém devais nada, senão o amor. Somos devedores do amor uns para com os outros. É uma dívida que não tem fim. Eu posso comprar, como tenho comprado, dever, eu pago e quito a dívida, não devo mais nada ao meu credor. Mas quando se diz de amar ao meu semelhante, amar ao meu próximo, é uma dívida que eu tenho para com ele que eu nunca pagarei. Porque eu tenho sempre que amar o meu semelhante. Eu tenho sempre que amar o meu próximo. O amor é uma dívida que não tem fim enquanto vivermos aqui nesta terra. Porque eu tenho sempre que amar ao meu semelhante. Glória a Deus por isso. É difícil? É, mas não é impossível. Se o amor de Deus estiver enxertado em nós. Porque quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus nos amou. E nos amou primeiro. Ele não esperou que nós o amássemos para que ele depois nos amasse. Mas ele nos amou primeiro, antes mesmo de nós vir a amá-lo. Mas isso não acontece dentro da igreja. Há diferença de amor. O pastor mesmo pregou uma vez dizendo que há pessoas na igreja que ele tem mais amor do que para com outro. Do que para com outro. Foi falado isso aí? Lamentavelmente. Porque afinidade, quando eu tenho afinidade com uma pessoa, é por onde eu vou amando esta pessoa. Você adquire a certa afinidade com uma pessoa, e no convívio que você vai tendo com ela, você acaba amando aquela pessoa, o amigo, a amiga, na escola, no trabalho, no ônibus. Passamos a ter um certo amor pelo nosso semelhante, pela afinidade que nós vamos tendo com ele no dia a dia. Então, quando eu digo que na igreja eu tenho irmãos, porque eu tenho mais afinidade do que por outros irmãos, eu estou dizendo que eu amo mais determinados irmãos na igreja do que a outros irmãos.
E este amor não é de Deus. Não é de Deus. Pois bem, irmãos. Então, irmão, isso não é honra. Isso não é amor. Por isso que eu nunca concordei. Não, irmão. Eu sou a favor de honrar o pastor. Ao pastor. Porque ele é o pastor. Extensivamente é o co-pastor. Mas aquilo que se dizia que era honra ao pastor da igreja, hoje as mulheres dos pastores também têm que ser lembrada no dia do seu aniversário. Arrecada valores das irmãs para presenteá-la. A mulher do co-pastor também. É um certo nepotismo. Aquilo que o co-pastor faz pelo pastor, o pastor faz pelo co-pastor. E pelas mulheres do pastor e do co-pastor. É um nepotismo cruzado. Tu faz por mim que no dia do teu eu faço por ti. E é isso que está acontecendo e acontece vergonhosamente nas nossas igrejas. Constrange às vezes os irmãos a contribuir. Porque você apelar em cima do altar, até de forma melancólica, para tentar sensibilizar aos irmãos, isso não é amor, irmão. Amor é algo espontâneo. Amor tem ação espontânea, não coativa. Mas por eu amar ao meu pastor, por eu amar ao meu irmão, eu o tenho em grande estima. Eu o venero, respeito. Honrar quer dizer venerar. Venerar quer dizer ter aquela pessoa em grande respeito. Coisa que não se tem hoje mais com os pastores. Os pastores perderam o respeito. Não tem respeito dos seus liderados. Não tem, irmão. Não tem. Não tem. Não tem respeito dos seus liderados. Lastimavelmente. Não tem. Lamentavelmente. Mas não tem. Honrar ao pastor é o que nós lemos. Isso é honrar ao pastor. E quem diz aqui é o próprio Deus. Não é o irmão Joel Dilto. É o próprio Deus. Porque, como eu disse no princípio, Deus é quem deu o ministério de pastor à igreja. Ele é quem deu. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, os pastores, eles têm por dever e obrigação, como pastor, aperfeiçoar santos. Pessoas que aceitou a Jesus Cristo, foram santificados no sangue de Jesus pela fé, foram limpos do mundo, das coisas do mundo, do pecado, e agora caminha para o céu, aperfeiçoando. A perfeição ela é gradativa, até chegarmos à medida de Cristo. E temos que chegar. Se a palavra diz até chegarmos, é porque temos que chegar. Senão não será salvo. Por isso que foi dado pastor na igreja, para aperfeiçoar santos,
para que o santo chegue à perfeição. Então foi Deus, Jesus, quem deu o pastor à igreja. Então Jesus diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. É nesse sentido que temos que lembrar dos pastores. Não é lembrar do pastor no dia do seu aniversário para lhe presentear, para lhe dar presente, para lhe dar esperança de que todo ano será lembrado desta maneira. Mas é lembrar deles através do seu modo de vida, através da palavra que ele nos pregou, que ele falou. Se o pastor hoje pregar doutrina, coisa que não se faz mais, disciplinar, coisa que não se faz mais, corrigir, coisa que não se faz mais, esse pastor não será lembrado pela igreja hoje. Não será, irmão. Hoje está o inverso. Pastor é lembrado quando ele deixa as coisas correr frouxa, correr solta. Quando ele defende quem anda errado, atacando quem ataca as práticas daqueles que andam errado. Aí ele é lembrado, aquele pastor é o cara, aquele pastor é o cara. Mas se você vai olhar o modo de vida daqueles crentes os quais diz que o seu pastor é o cara, nada difere do modo de vida daqueles que não são crentes. Não há nenhuma diferença. Então, para o pastor que deixa as coisas correr sem doutrina, sem disciplina, sem correção, sem a vara da correção, como acontece hoje nos nossos dias, ele será sempre lembrado no dia do seu aniversário e com presente. Mas o que Jesus diz é que nós devemos lembrar dos nossos pastores que nos falaram a palavra de Deus. A fé dos quais imitai, devemos imitar, atentando para a sua maneira de viver. Se nós for atentar para a maneira de viver de alguns pastores hoje, nós vamos para o inferno. Nos desviaremos. Mas é isso que Jesus nos chama a atenção para lembrar deles por essas razões. Por esse motivo. Por esse motivo. Lembrar deles que nos falaram a palavra de Deus, como ela é, sem tirar, sem torcer, exortando, corrigindo, consolando, não atacando, não agredindo, não desabafando, não direcionando apenas a uma pessoa desafeto seu, por atacar práticas pecaminosas, que muitas das vezes você, pastor, não ataca, porque a tua família incorre na prática delas, juntamente com alguns grupos da igreja. Mas falando a palavra de Deus como ela é. É a fé desses homens que nos fala a palavra de Deus, que nós devemos imitar, atentando para a sua maneira de viver. Jesus diz: obedecei a vossos pastores. Não está dizendo honrar aos vossos pastores.
como tanto se defendeu esta prática, que hoje aplica-se à mulher do pastor, ao co-pastor e à mulher do co-pastor. Aqui diz: obedecei a vossos pastores. E sujeitai-vos a eles, porque vela por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecer aos vossos pastores é um mandamento, e isso sim é mandamento. Mas honrar ele no dia do seu aniversário com presentes, isso não é mandamento. Honrar no sentido de venerá-lo, respeitá-lo, sim. Sim. Nesse sentido, sim. Temos que honrá-lo. Nesse aspecto, nós devemos honrá-lo ao pastor. Mas o versículo aqui diz que nós devemos obedecer ao pastor. É o maior ato de honra que uma igreja possa demonstrar para com o seu pastor. Obedecendo a ele no que ele prega. Reconhecendo que ele é o homem que um dia terá que prestar conta da minha alma, da nossa alma a Deus. Para que ele não faça isso. Para que ele não venha estar zelando da minha alma gemendo. Mas faça isso com alegria, com prazer, com gozo, em saber que ele tem uma igreja, um povo obediente a Deus naquilo que ele prega, naquilo que ele ensina. É isso, irmão. Tê-lo em apreço pelas virtudes, atos, o talento que ele se demonstre na casa de Deus. Mas essa prática que se defende como um ato de honrar e de amar ao pastor, isso não é verdade. Isso não é honra e nem amar. Porque quando ele se for, nem será lembrado. Isso é um pagamento. É uma busca de subornar. Não por todos, mas por alguns. De comprá-lo, e muitos têm se vendido como Acabe. E tem matado os Nabote. Eles não têm coragem, mas suas esposas têm matado os Nabote. Por não vender-lhes a vinha que tanto eles querem. E isso dentro das nossas igrejas. Mas que Deus em Cristo nos guarde. E que de fato obedeçamos a nossos pastores. E nos sujeitemos a Ele. Reconhecendo que Ele vela por nossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Almas por quem Cristo morreu e por quem Cristo pagou um preço de sangue na cruz do Calvário. Para que Ele faça isso. Para que Ele venha velar pelas nossas almas. Com alegria e não gemendo. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde e nos dê mais da sua graça para compreender o que é honrar e amar ao pastor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.